mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. O programa Medicina Estética hoje tem a honra e o prazer de estar aqui com a doutora Fátima Buarque, cardiologista do Realcor, chefe da UTI do Hospital da Restauração. Isso. E recentemente, junto com a equipe do HPR, promover ações educativas alusivas ao Dia Mundial do Coração. Isso. Tudo bem, Fátima? Seja bem-vinda aqui conosco. Essa campanha que teve como tema a criança saudável, adulto saudável, aconteceu no Parque da Jaqueira. Explique para a gente, doutora, como é que foi esse dia de atividade e qual o principal objetivo dele? Olha, o Departamento de Prevenção de Doença Cardiovascular do Hospital Português, eles têm procurado divulgar para orientar as pessoas nas prevenções das doenças cardiovasculares. E como eu faço parte do Departamento também de Prevenção de Doença Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e é uma área que me encanta bastante, porque tratar as pessoas já com a sua doença de arteriosclerose, infarto agudo do miocárdio, ou mesmo com derrame cerebral, ou obesos, ou já com a doença enfisematosa pulmonar, não é uma coisa que me fascina muito não. Lógico, a gente ajuda essas pessoas porque elas precisam da ajuda do profissional. Mas se você puder prevenir, é muito encantador. Então, esse departamento se preocupa em fazer com que as pessoas se conscientizem já de cedo, de preferência já na adolescência ou mesmo quando criança, a importância de evitar uma comida com excesso de gordura, de não fazer uma escolha por cigarro, por exemplo. É sabido que uma criança que vê seus pais fumando ou um só fumando, ele tem mais 3 chances de que qualquer outra criança em ser tabagista. E ele, portanto, vai aumentar o risco de doença cardiovascular. Quais são? Derrame infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica. Então foi esse. Eu, com essa proposta da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que durante um ano nós temos várias campanhas. Essa foi uma de várias outras que nós temos, em torno de 8. A próxima deverá ser em relação de diabetes. Já tivemos de hipertensão, de dislipidemia, antitabagismo, e nesse dia foi específico ao Dia Mundial do Coração. Né? Aí nós abordamos todo esse tema, Emílio, foi muito bacana, foi muito bacana. As pessoas que corriam lá paravam para aferir a pressão arterial. Fizemos aquele teste da glicemia para saber se a pessoa era diabética. Foi muito bacana. O fato, segundo os dados da Federação Mundial de Coração, sim, quase 2/3 das mortes prematuras e 1/3 das doenças associadas às condições ou comprometimentos que começaram na juventude, quais são esses fatores? Diz respeito a quê? Uma inatividade física, é o primeiro de todos. E você vê, cada vez mais as crianças estão o quê? Dentro da casa, no computador. Não vão mais jogar. Aí se junta sedentarismo, portanto, falta de exercício físico, é o primeiro item. O segundo item, uma alimentação inadequada. Muita batata frita, tipo fast food. Não sou contra fast food, mas o exagero de fast food não é uma boa opção. E as crianças cada vez mais não têm opção por legumes e verduras e frutas. Vai oferecer isso a uma criança? Às vezes a opção é por refrigerante, um excesso de teor enorme de glicose sendo colocada na circulação, de doce, de sódio. Alguns refrigerantes têm um teor de sódio altíssimo, altíssimo, e as pessoas às vezes não sabem disso. Umas crianças pequenas tenho visto com mamadeira com refrigerante. Isso não existe, gente. Mas é a realidade e isso cada vez tem sido fator de risco para infarto agudo do miocárdio no futuro. Então, o primeiro foi falta de exercício físico, sedentarismo.
O segundo foi uma alimentação inadequada por aumentar a parte de colesterol. E o terceiro é em relação à pessoa se cuidar no sentido de tomar consciência de que precisa tomar sua conduta, procurar o cardiologista uma vez por ano para saber sua pressão arterial, para saber se o colesterol está alto, se tem diabetes ou não. Existem mais jovens hoje com problemas cardiovasculares? Cada vez mais está havendo pessoas, jovens, adolescentes, desenvolvendo a obesidade. Então é uma coisa séria, e diabetes. Inclusive com infartos fulminantes. Inclusive com infartos fulminantes precoce, porque não existe uma musculatura do miocárdio que se desenvolve com o tempo mesmo, né, com a caminhada, com o exercício físico. É uma das coisas muito interessantes. E eles estão fulminantes, né? É até complicado. Porque uma massa corpórea maior exige um trabalho maior do coração também. Isso, exatamente. Então a situação dessas crianças, agora como é que nós vamos mudar esse contexto? Eu não vejo. As campanhas educativas vêm com esse alerta, com essa luz, podemos dizer assim, né? O foco assim, da ação, que foi a abordagem de pais e crianças Sim. que estavam lá no Parque da Jaqueira, como é que essas pessoas reagiram? Olha, teve um caso interessante. Inclusive, teve uma criança que vinha andando de bicicleta, ela desmaiou. A gente fez os primeiros socorros, foi queda de pressão. O que é que nós observamos? Que ela teve ela não tinha se alimentado bem. Então, ela teve, não foi só a queda de pressão, mas uma queda da glicose. Foi, exatamente. Então, na hora a gente estava com um bombom, veja, o bombom que eu critiquei tanto, nessa hora teve uma excelente situação. Mas eles receberam muito bem, gostaram. Alguns se chocaram, porque na hora que foi aferir a pressão de uma jovem de 13 anos, ela estava com 14/10. Ela não sabia. E ela então olhou e fez, papai, eu vou ficar igual a você com hipertensão. Menino, eu achei aquilo, achei triste e achei bacana, porque ela viu que vai começar a se cuidar, né? Exatamente, então foi muito bem visto, o pessoal gostou, participou, teve massoterapia, quer dizer, fez um componente além só de uma informação, mas as massagens físicas, né, foi muito legal. Foi bem receptivo. Fátima, o exercício físico e uma boa alimentação são fundamentais para ter um bom coração? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Inclusive para a estética, não é? O DNA entra onde aí, a genética? Não, o DNA, pessoalmente, isso aí é uma opinião minha, isso pode ser modificado. Existe o componente genético, mas os hábitos alimentares, as opções de você ver um prato saudável e um prato inadequado, com muita massa, por exemplo, você deixar de ter sua ingesta de legumes e fazer opção por massa, isso daí não tem a ver com DNA, não, me perdoe. Se uma família já tem problema cardíaco, e se o camarada evitar... Você pode mudar, comida, sim. Se fizer uma prevenção, claro, você pode mudar isso. Não tenha dúvida. E se por acaso eu tiver e desenvolver alguma patologia, não vai ser com 35 anos, nem com 45, vai ser acima dos 60 anos, podemos dizer assim, em que você vai ter um cuidado efetivo, mais rigoroso, podemos dizer assim, até medicamentoso se for preciso, mas não já começar isso com 35 anos de idade. É esse o meu questionamento, meu só não, mas dos próprios cardiologistas, né, nesse alerta à população. Um indivíduo que é normotenso através de medicação, ou seja, ele é hipertenso, mas toma medicação. Está sob controle. Sob controle. Ele é igual a um que não tem a pressão alta? Ou com certeza, não. Ele é igual a um que não tem pressão alta, porque o coração dele vai bombear com menos força, não vai desenvolver hipertrofia do ventrículo esquerdo, porque o coração é como um músculo. Então, se ele trabalha contra uma pressão alta, ele vai se defender daquilo, lógico. Ele vai se hipertrofiar, como um halterofilista fica levantando os pesos para ter a sua musculatura mais desenvolvida. Que faz exercício demais também é prejudicial? É prejudicial, com certeza. Existe o coração do atleta, né? O coração do atleta deve ser acompanhado periodicamente, porque ele também desenvolve patologias quando o exercício físico é exagerado. É aquela coisa, nem 8, nem 80. Quais seriam as patologias, por exemplo? Patologia do coração em relação ao atleta? Sim. É o seguinte, o principal dele é, ele não tendo uma orientação correta, ele teria uma doença de base desconhecida, tipo uma arritmia, e usando aqueles estimulantes, tipo creatinina, por exemplo, eles poderiam desenvolver uma arritmia cardíaca, estacisto ventricular, estacardia ventricular, parada cardíaca, que é o principal mecanismo. E ele não tem nenhuma doença de base, mas porque ele fez um estimulante demais para que o coração suportasse o exercício que ele está exagerando, que ele está fazendo. Com o tempo, quando a pessoa levanta muito peso, o músculo cardíaco pode também se hipertrofiar. Então, ele vai levar à dificuldade de oxigenação do sangue pela hipertrofia do ventrículo esquerdo e não por obstrução dos vasos coronarianos. É outro mecanismo de infarto.
certo? Mas também existem essas patologias, como eu lhe falei. Doutora Fátima, nós agradecemos aqui a verdadeira aula que você deu. Nossa Senhora! Como é que funciona o coração do atleta e do não atleta. Do não atleta. E o nosso telespectador que estiver em casa, que tiver entrar em contato com você, o que é que vai fazer? Ele pode marcar a consulta lá no Hospital Português, onde é meu consultório, lá no Realcor, 3416-1234, e marcar a consulta com Fátima Buarque. Ou com qualquer colega de lá do hospital. Agradecemos a sua participação e você em casa não sai daí. Logo mais estaremos de volta com mais medicina estética para você. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. Várias coisinhas no rosto, né? Pequenos detalhes. O bigode chinês, uma flacidezinha que tem aqui, o olhinho que é pequenininho demais e quando eu sorrio fecha mais ainda, parece uma japonesa. Esse detalhe aqui da idade que vem, né? Da flacidez que vem com o tempo e dá um incômodo. Eu trabalho no palco, sou cantora, então eu vivo da minha imagem, né? Eu tenho que mostrar essa imagem para o público bonita. Certamente, de imediato, a gente poderia fazer algumas coisas que não fossem, vamos dizer, invasivas. Sim, eu também não quero. Aí, no caso, seria uma aplicação de toxina botulínica ou até um preenchimento, entendeu? Um pequeno preenchimento. Mas eu acho que só a toxina vai dar uma melhorada, porque vai liberar um pouco mais o canto da boca, suavizar a testa e levantar um pouco o canto da sobrancelha, fazendo com que o olho fique um pouco maior. Essa expressão que você tem do olho pequeno é uma coisa sua, que é difícil de da mudar, natureza, porque você, quando vi, isso aí até é importante em quem é artista, porque transmite através da face toda a mímica facial, mostrando o sentimento que você realmente está sentindo, está passando naquela ocasião. Não perder a sensibilidade, né? E se a gente também faz muita toxina e você fica com a cara, vamos dizer, paralisada, você não vai transmitir emoção nenhuma a ninguém. Não, vai ficar aquela coisa congelada. Não quero. Então a gente vai fazer, suavizar, isso vai fazer na sua aparência com que você remorse um pouco mais, entendeu? Vai tirar esse aspecto cansado. Vai aliviar isso aí. Quanto aqui o pescoço e a linha da mandíbula, aí é uma coisa que a gente só pode resolver isso, vamos dizer, entrando invasivamente, com cirurgia, fazer uma incisão, fazer um levantamento dessa musculatura, para melhorar realmente essa queda da mandíbula, que ela começa aqui no sulco nasogeniano e vem até aqui e se envelhece muito. A gente tem que redefinir. Isso aqui é que rejuvenesce a pessoa. Que é o que se chama de mini lift, é isso? Um lift, né? Um lift. No caso, um lift, ou dependendo do todo, se for só na parte anterior do rosto, um mini lift. Mas normalmente sempre começa mais pelo pescoço, entendeu? Isso. Você até que não tem esse sulco muito pronunciado, não. Eu já acho que eu tenho demais. Aqui não, tem gente que isso é muito marcado. Muito profundo. Muito profundo. Realmente, aqui eu não acho que eu tenho muito. Eu acho que aqui assim é que me incomoda mais. Porque a sensação que dá, parece que a boca da gente está rindo ao contrário, né? Tá japonesinho.
E fica aquela boquinha murchinha, fica aquele negócio pra dentro. Sorriso triste, Sorriso né? triste, né? Pra baixo. Aí você vai tirar, eu olho as fotos, eu vejo uma foto, tô com a boquinha triste. Né? Aí eu digo, não, eu quero dar um sorriso... Ô, Ângelo, você tem sensibilidade a algum tipo de medicamento? Não. Não tem alergia? Nada. Então, quem vai fazer uma aplicação de toxina é você, entendeu? O efeito dessa aplicação começa a aparecer entre o segundo ou até o quinto dia e dura entre 4 e 6 meses, a depender da sensibilidade de cada pessoa. A toxina botulínica, ela interrompe a nervação, a condução do acetilcolina pelo nervo e faz com que o estímulo que vem do cérebro para movimentar a musculatura não seja feito. E sem o músculo movimentar, não vai haver a contração da pele e, evidentemente, não vai aparecer a ruga. Entendeu? Ficam marquinhos? Fica pequenos furos que durante uns 10 ou 15 minutos desaparecem. Ah, tá. Certo? Tá. Eu tenho uma apresentação dia 19, vai ficar roxinho. Não, nadinha não. A não ser que pegue algum vaso. Mas isso ficar é uma alguma maquiagem coisa disfarça. é coisa muito pequena que normalmente não pega. Mas que a maquiagem disfarça, entendeu? Ângela, você sabe que a movimentação da musculatura, quando ela interrompe, certo? Ela faz a ruga. Talvez, eu fiquei sabendo que você é cantora, entendeu? Sou, eu já esqueci. Por você cantar, por você falar muito, usar a voz e usar a movimentação dos lábios e da boca para isso, essa é a sua ruga que você se queixa desse riso para baixo, ele seja mais acentuado por isso, entendeu? Você cantando, aí você usa muito a expressão. Que é o movimento que acaba fazendo e o músculo já vai... E o músculo vai arriando, ele vai, entendeu? Entendi. Ou talvez pela posição, o jeito que você cantar, alguma coisa assim, já deu uma posição viciosa nisso. Que cantou Por sinal, eu vi uma música suas, excelente música. Eu trouxe o CD pro senhor aqui, espero que o senhor goste. Muito obrigado. CD que foi produzido com muito carinho, recebeu crítica de grandes críticos da música brasileira. Essa música do lado de dentro eu já ouvi e achei muito, muito interessante. CD é lindo, CD é lindo. Eu espero que o senhor goste. Tem Djavan aí dentro, tem um monte de composições lindas aí. Agora vamos para o trabalho. Vamos, vai ficar mais bonita ainda.
mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. Excerese de cicatriz é a retirada de uma cicatriz que fica inestética no corpo da pessoa que foi operada. É muito comum em cirurgia plástica haver uma cicatriz hipertrófica ou uma cicatriz até mesmo queloidiana. O que é isso? O processo de cicatrização do organismo, ele se dá logo após que haja a incisão ou o corte. O organismo vai se recuperando normalmente através de alguns elementos, principalmente o fibroblasto e o colágeno. Então, quando isso chega num certo momento, o organismo manda a ordem para que pare o processo de cicatrização. Como esse processo não para, às vezes ele continua, a cicatriz ela fica hipertrófica. Ou seja, como se você colasse duas áreas e ficasse a cola transbordando. Se essa cola transborda mais ainda, não é só uma hipertrofia, é um queloide. E as cicatrizes queloidianas, além de serem feias e inestéticas, elas chegam a incomodar, elas doem. E é necessário que se faça a retirada dessa cicatriz e um tratamento para que a pessoa que já tem a propensão a ter esse tipo de cicatriz não a tenha mais. Essas cicatrizes normalmente não são, vamos dizer assim, culpa do cirurgião. São um processo cicatricial que é inerente da própria pessoa. Então, o tratamento é feito através de uso de substâncias que podem ser compressivas, você faz uma compressão na própria cicatriz, quando ela é uma média ou uma leve hipertrofia, fazer o uso de injeções intracicatriciais com corticoide, isso depois de fazer a excerese. E, por último, o tratamento mais eficaz, que é o uso da beta-terapia, que a beta-terapia, a radiação vai combater a proliferação excessiva do fibroblasto e do colágeno, fazendo com que a pessoa tenha uma cicatrização normal. Isso é que é todo o processo que a gente chama de excerese de cicatriz, para que haja, vamos dizer assim, uma normalização e uma cirurgia com uma cicatriz perfeitamente estética. Lúcio, as cicatrizes, elas não são, vamos dizer assim, removidas. Você pode apenas atenuá-las, tentando fazer que elas fiquem de melhor qualidade e, às vezes, levando-as para locais onde são, vamos dizer assim, estrategicamente escondidos. Você pode levar uma cicatriz que está no meio da face para um sulco nasogeniano, para uma região de asa nasal, para uma prega de dobrinha de tipo pé de galinha ou para uma ruga tipo frontal. Você disfarça as cicatrizes, não tem nenhuma borrachinha que a gente possa apagar as cicatrizes. Uma vez cortado, essa cicatriz ela ficará para sempre, entendeu? Os únicos cortes que o ser humano pode levar e apaga é quando ainda é fetal. Se você faz uma cirurgia de uma criança dentro do útero, essa cicatriz, ela, não sei porquê, a ciência ainda não explicou, ela desaparece. Mas depois que saiu, não tem como apagar a cicatriz. Ela fica quase inaparente, mas vai existir sempre. Rejane, normalmente quando a gente faz a retirada da cicatriz, você vai tirar a cicatriz antiga para que faça uma nova cicatriz. Essa nova cicatriz, obviamente, não vai ficar em cima da outra, porque a outra foi retirada. Vai ficar uma única cicatriz. E se espera que essa cicatriz fique de boa qualidade. A excerese da cicatriz,
ela pode corrigir o queloide desde que se seja o tratamento através da beta-terapia, da compressão ou da infiltração do corticoide. A cicatriz realmente é o grande calo da cirurgia plástica. No dia que houver uma descoberta de uma substância ou de um tipo de tratamento que a gente possa realmente apagar a cicatriz, aí a gente vai ter direito de fazer tudo em cirurgia plástica. Porque se tiver uma área no rosto que você não gosta ou no corpo, você vai lá, corta, vai tirar aquele excesso e não vai deixar nenhuma marca, coisa que hoje não é possível. A beta-terapia é o uso de uma radiação, tipo um aparelho tipo raio-x, onde emite radiações de frequência muito baixa e que são aplicadas na superfície da pele, fazendo com que bloqueie a produção dos elementos cicatriciais, principalmente o colágeno e o fibroblasto. E com isso faz com que o organismo tenha uma cicatrização, vamos dizer assim, normal. Isso é o que se chama de beta-terapia.